Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Os Ministros da Nova Aliança. Título do volume 5, Herdeiros de Deus. Autor Pedro Dong. Título da semana 3, O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Segunda-feira. Ler com oração 1 Coríntios 2:10, que diz: Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O profundo ministério espiritual de João. O tema da mensagem desta semana é: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. E vamos discorrer sobre a profundidade do ministério de João, o modo como o Senhor Jesus abriu o caminho para a glória, a batalha espiritual em que estamos envolvidos, e vamos discorrer sobre a profundidade do ministério de João, o modo como o Senhor Jesus abriu ao homem o caminho para a glória, a batalha espiritual em que estamos envolvidos, o Espírito eterno e sua relação com a obra redentora de Cristo. Falaremos também a respeito da função de Jesus como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque e de seu ministrar hoje no santuário nos céus, levando a cabo a promessa de Deus de nos introduzir em sua glória. O Senhor Jesus iniciou seu ministério pregando o Evangelho do Reino, uma vez que esse ministério visa fazer a vontade do Pai e trazer seu reino à terra. Após a ascensão do Senhor, esse ministério passou a ser executado pela Igreja, sob a liderança de Pedro e dos demais 11 apóstolos. O apóstolo Paulo também teve parte nesse ministério. Ele recebeu a revelação dos mistérios e da vontade de Deus e nos abriu o coração de Deus quanto à salvação do homem. Esse ministério não parou em Paulo, mas após seu martírio, teve prosseguimento com o apóstolo João em Éfeso. Devemos observar ainda que esse ministério não parou com a morte do apóstolo João, confirmando as palavras de Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. João 21:22. O Senhor não se referia à pessoa de João, pois este morreu. Antes se referia a seu ministério. O ministério de João permanece até os dias de hoje e é esse ministério que trará o Senhor de volta. Hoje fazemos parte do ministério de João. Esse ministério é muito superior, está muito acima do que pensamos. Geralmente encorajamos os novos convertidos a ler o Evangelho de João por ser simples e de fácil compreensão. Entretanto, pensamos assim por falta de revelação e entendimento espiritual. Na verdade, o ministério de João é muito profundo, pois é o ministério do Espírito. Se você não estiver no ministério do Espírito, não conseguirá entender os escritos de João. Portanto, é muito importante aprendermos a ganhar revelação no Espírito, assim entenderemos a profundidade desse ministério. Deus quer levar-nos por meio da fé às regiões celestiais para conseguirmos ver as coisas espirituais. Deus habita a eternidade. Ele não tem a limitação do tempo e do espaço. Vamos exercitar nosso espírito, nossa fé, para conseguir enxergar as coisas invisíveis, das quais vieram as coisas visíveis. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam não pode ser visto com os nossos olhos naturais, ou ouvido por nossos ouvidos, e tampouco nosso coração consegue compreender. Deus nos revelou pelo Espírito. Além disso, está escrito: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 14 de 1 Coríntios capítulo 2. Dessa forma,
Se permanecermos somente em nossa mente, não conseguiremos entender as coisas espirituais. Assim como Paulo, eu peço a Deus que nos conceda espírito de sabedoria e de revelação para entendermos o que o Espírito nos deseja dizer. O ministério de João se abre a quem vive no Espírito, a quem tem o hábito de estar em comunhão constante com o Senhor. Tais pessoas não são superficiais, nem vivem na mente, mas são espirituais. A essas pessoas Deus abre seu coração. No passado, um servo do Senhor muito amado disse que o ministério de Paulo é maravilhoso, pois trouxe muitas revelações, abrindo muitas portas e janelas para os céus. Entretanto, o ministério de João, disse ele, nos leva diretamente aos céus, pois é celestial. Portanto, querido leitor, não sejamos superficiais, nem deixemos passar essas riquezas espirituais. Que Deus nos conceda diariamente espírito de sabedoria e de revelação. Pergunta de hoje: para onde o ministério de João quer nos levar? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar. Me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Alimento diário, uma palavra de vida todo dia, especialmente para você.